vamos começar o nosso texto hoje, Gênesis capítulo 1, versículo 26. A gente vai se aprofundar na palavra. Nessas quartas-feiras, a gente está entrando mais profundo. Esses dias eu recebi uma mensagem, falei assim, pastor, eu estou quase bugando a mente com tanta informação. Mas glória a Deus por isso. Vai absorvendo, vai anotando tudo, em nome de Jesus, tá bom? Porque assim, essa é a melhor maneira de você aprender, tá? Quando vai surgindo as dúvidas, quando você vai se interessando, aí você vai buscando mais, você vai ficando expert no assunto. E ficar inteligente de Bíblia é o que eu quero que você fique, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26, assim. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A riqueza de detalhes da Bíblia, isso que me chama muita atenção. A primeira coisa que me chama atenção aqui é Deus falando no verso 26 de Gênesis 1, façamos. Que interessante, porque o texto começa em Gênesis 1, Deus dizendo, e no princípio, o texto diz, Deus criou o céu e terra. E no princípio, Deus criou o céu e terra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Aí no verso 26, surge um façamos. Como assim? Eu faço, façamos. Ou seja, Deus disse haja, agora ele está falando aqui na primeira pessoa, agora ele vai usar um plural, né? Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse eu façamos aqui aponta para uma obra conjunta entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ali não era mais só Deus dizendo haja, agora era o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo, façamos agora, que está tudo pronto, o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, você sabe que Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, isso aponta para a Trindade, 3 em 1 e 1 em 3. Tá bom? Então, quando nós falamos em Deus, nós estamos falando de um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, os 3 em 1. Agora, olha só, nós seres humanos estamos cansados de saber, eu sempre falo aqui que nós somos seres tricotômicos ou tripartidos, dotados de um corpo, uma alma e um espírito. Então nós seres humanos carregamos na nossa essência espiritual o caráter de Deus, ou pelo menos deveríamos carregar. Não, nós carregamos na nossa essência do espírito. A questão é que muitos não sabem ativar no seu espírito a divindade do Senhor, a essência espiritual de Deus no nosso espírito. Ou seja, nós carregamos o caráter de Deus na nossa essência. E esse caráter de Deus precisa ser expressado, diga expressado, em nós e através de nós. Então o caráter de Deus deve ser expressado através da minha vida. A Bíblia não diz que nós somos a glória de Deus e a mulher é a glória do homem? Então o caráter de Deus deve ser expressado em nós e através de nós. Por isso nós somos cristãos, discípulos de Cristo. Por isso nós fomos criados por Deus. Nós recebemos um espírito pronto para o cumprimento de um propósito aqui na terra. Então, nós precisamos expressar na nossa essência o caráter divino de Deus. Nós, mesmo sendo seres humanos, carnais, a nossa parte visível é a parte carnal, nós carregamos na nossa essência, que é a nossa ligação com Deus, o caráter de Deus nas nossas vidas. Olha só o que o texto diz, imagem e semelhança. Gente, preste bem atenção. Esse caráter divino, ele precisa ser expressado em nós e através de nós, porque nós somos feitos à imagem de Deus. Para quê? Para expressar a imagem de Deus e representar a semelhança de Deus. Deixa eu deixar isso aqui claro para você. Repete comigo. Imagem para expressar e semelhança para representar. Nós precisamos expressar a imagem de Deus, expressar a imagem e representar a semelhança. Eu vou te explicar isso, tá bom? Em nome de Jesus. Imagem e semelhança de Deus são conectadas à nossa identidade e ao nosso propósito. Então, quando nós falamos imagem, essa é a nossa identidade. Nós somos a imagem de Deus. E a semelhança quer dizer que nós carregamos um propósito. Nós precisamos representar Deus aqui na terra. Então, o nosso propósito nada mais é do que representar. A Bíblia não diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, escolhidos por Deus para fazer uma obra aqui na terra. Então, quer dizer que nós somos a semelhança de Deus. Nós precisamos representar o nosso Deus aqui na terra. A nossa identidade carrega o expressar. Nós precisamos, através da nossa identidade, expressar a imagem de Deus. Nós precisamos mostrar um pouquinho de Deus através da nossa imagem. E isso vai nas 3 esferas, desde o nosso corpo físico até o nosso corpo espiritual, né? A nossa
o nosso ser espiritual. Então nós temos que expressar Deus na maneira que a gente se veste, na maneira que a gente fala, na maneira que a gente senta, na maneira que a gente come, né? Em tudo a gente tem que expressar Deus, na nossa imagem física, expressar Deus. É isso mesmo, nós precisamos ser um espelho para expressar a imagem de Deus. E a semelhança, que significa representar a Deus. Então nós somos representantes de Deus aqui na terra. Tá? Então a imagem e a semelhança de Deus estão conectadas à nossa identidade e ao nosso propósito. Diga comigo, identidade e propósito. Eu vou facilitar tudo para você, tá bom? Não fica me olhando com essa cara assim não, que vai dar tudo certo. A imagem é, na verdade, a nossa forma de expressão. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Então eu preciso ver você, olhar para você e ver um pedacinho de Deus. Se nós somos imagem de Deus, quer dizer que Deus nos criou conforme a sua imagem. A imagem em hebraico significa tesselem, que é uma representação visível, representação visível de algo invisível. Nós representamos na nossa essência visível um Deus invisível. Olha o nível da nossa responsabilidade. Nós fomos criados como espelhos do caráter de Deus. Nós precisamos espelhar na nossa essência o caráter de Deus. Nós fomos feitos para refletir a natureza de Deus. Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Quando Deus ele envia Cristo à terra, ele está enviando literalmente a imagem exata de Deus. Então Cristo é um modelo a ser seguido. Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Aonde está isso, pastor? Diga, na minha Bíblia. Na sua também. Amém ou não? Colossenses 1, 15 ao 20 diz assim: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, diga plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O que esse texto está dizendo, gente? Vamos lá, aqui é o apóstolo Paulo. É um texto de difícil interpretação, porque o apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, muito douto, ele escrevia de uma maneira um pouco diferente. Então, nós precisamos entender a mentalidade de um homem inteligente para a gente entender o que ele está falando. Então, entendendo esse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, primeiro, que Jesus é a manifestação visível de um Deus invisível. Ele é a manifestação de Deus, ele é o Deus encarnado, então Jesus é a manifestação de um Deus invisível. Esse Jesus aqui, ou melhor dizendo, em Jesus, o caráter e a glória e a essência de Deus se tornam visíveis. Agora, em Jesus a gente consegue enxergar caráter, a glória e a essência de Deus, ou seja, por meio de Jesus a gente consegue enxergar a Deus. Olha o que João 14:9 diz, Jesus diz, quem me vê, vê ao Pai. Então Jesus está dizendo, eu sou igualzinho ao meu pai, eu tenho a mesma genética dele, se você olhar para mim, você está vendo meu próprio pai. E Jesus, ele torna compreensível ao homem quem é Deus. Então Deus, ele se revela a nós por meio de Jesus. Então se você, mas eu nunca vi o rosto de Deus e tal, tenta imaginar mais ou menos como era Jesus, lê um pouquinho a Bíblia, que você vai entender quem é Deus, como é Deus, a expressão de Deus, a face de Deus. Então em Jesus, Paulo diz que tudo foi criado. Em Jesus tudo foi criado, por meio de Jesus tudo foi criado. O céu e a terra. Na verdade o texto diz os céus e a terra. Você já estudou batalha espiritual comigo, em nome de Jesus? Sim ou não? Você lembra que eu tenho aqui o escudo do Capitão América? Quem lembra disso? Na verdade, o que é isso, gente? Que os meninos fizeram um desenho que parecia o escudo do Capitão América falando sobre os 3 céus. Terra, céu e céu. Então nós podemos dividir o céu entre o trono de Deus, hoje, um trecho do céu, uma parte do céu, que é o império das trevas, e o terceiro céu, que seria a terra, que nós chamamos de terra. Então seria terra, inferno e céu. Misturei céu com inferno aqui. Né? E aí, para a nossa oração chegar no céu, ela tem que romper o... Você tem aí o escudo? Bota ele para mim, porque eu estou falando aqui, tenta achar, aí se você achar, eu coloco aqui e te mostro. Essa é a representação. Por que muitas vezes a gente fala assim, eu estou orando e parece que a minha oração não passa do teto da casa? Porque muitas vezes o inferno está bloqueando a sua oração.
E pode, pastor. Se tiver em pecado, com certeza. Aqui, é esse aqui, ó. Vamos lá. Não parece o escudo do Capitão América, gente? Então aqui, ó, é a terra, terceiro céu. Aí a gente tem o inferno, que seria essa faixa vermelha. Nós colocamos em vermelho assim, porque provavelmente lá deve estar pegando fogo, né? E o reino de Deus, que é o trono de Deus. Então, olha só que interessante, gente. Quando a gente fala que a nossa oração precisa romper, ela tem que passar pelo inferno. Então, olha só, o homem, no estado de pecado, a oração dele não chega em Deus, não chega no céu. Você lembra da oração de Daniel? A Bíblia diz que Daniel, ele entra num jejum, e ele faz um jejum por 21 dias, e ele começa a orar em favor do povo que estava reconstruindo Jerusalém. Daniel já estava um pouco mais velho, mas um homem muito inteligente, agora se coloca na condição de intercessor. O que Daniel faz? Ele está na terra, na região da Babilônia, orando e pedindo a Deus intervenção para o povo que estava tentando reconstruir Jerusalém. Mas Daniel não entende que a oração dele, ele pede para Deus destravar uma batalha na terra. Mas Daniel não entende que a batalha não estava sendo travada na terra. A batalha estava sendo travada no inferno. A oração de Daniel começa a querer passar por aqui, e a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, um demônio, um príncipe, uma entidade maligna, retém a oração dele. Por que retém a oração se Daniel era um homem justo? Retém a oração porque Daniel estava orando por um povo que estava em desobediência. Um povo que ainda não tinha pago o preço da desobediência. Era o fim do exílio, mas aquele povo ainda estava colhendo os últimos frutos de uma vida em desobediência. Então Daniel está orando e uma entidade maligna está aqui no inferno bloqueando. Deus, ele envia um anjo para entregar a resposta para Daniel, mas esse anjo é retido no mundo espiritual, nas regiões celestiais, no segundo céu. Ele é retido, e aí o que acontece? Nessa retenção, Daniel continua jejuando e orando, Deus envia um arcanjo, e esse arcanjo vem destravar a batalha para que chegasse a resposta aqui em Daniel. Fica mais fácil assim, né, gente, ilustrando? Então é por isso que tem aquele jargão, né? Ah, parece que a minha oração não está passando do teto do meu quarto. Não é que não passa do teto, ela não está rompendo as regiões celestiais. Então quando você está num processo de oração, que você percebe que não está rompendo, não é para você se desesperar, parar e chorar. É para você intensificar a oração. Entendeu isso? É para você intensificar, e você tem que entrar no Espírito. Aí você tem que entender, Senhor, estou vivendo uma vida santa, reta, agradável aos olhos do Senhor. Se tem algo interrompendo as minhas orações, me mostra para que eu possa romper no mundo espiritual. Envia anjos do Senhor para destravar essa batalha e trazer resposta. Está entendendo isso em nome de Jesus? Então vamos lá. Então em Jesus tudo foi criado, céu, terra, tudo mais. O mundo visível, o mundo invisível. Toda a estrutura que existe, seja espiritual ou natural, foi criada por meio de Jesus. Então tudo que existe foi criado por meio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus era a palavra da criação. Jesus era a palavra, o Espírito Santo, o executor. Então Jesus, assim como Deus, ele é um Deus invisível que se torna invisível. Então Jesus, um Deus invisível, se torna visível para que nós pudéssemos entender o reino de Deus na terra. O maior governador, o rei desse reino, sai do reino dele e vem estabelecer o trono dele aqui na terra. O que esse texto diz, gente? Toda a plenitude está nele. Ou seja, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Olha só como o texto se liga aqui. Colossenses 2,9 diz, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. No corpo de Cristo, corpo carnal, habita toda a plenitude. Plenitude, completude, aquilo que é completo, aquilo que é pleno, aquilo que não falta nada. Em Cristo não falta nada. Por que quando Cristo ora para o homem ter a mão mirrada, a mão dele volta a funcionar? Porque fica normal. Porque em Cristo não falta nada. Olha só, Jesus ensinando diz assim, nós precisamos alimentar esse povo. Enquanto o povo está na presença de Deus, não falta, eles não sentem fome. A partir do momento que Cristo diz, quando eles forem embora, no caminho, ou seja, na hora que eles saírem da minha presença, eles vão sentir fome. Porque na presença de Cristo não falta nada, porque Jesus é pleno. Então quando ele diz, nós precisamos alimentar a multidão, não que eles vão sentir fome agora, porque eu estou entre eles. A manifestação do reino está no meio deles. Mas quando eles estiverem no caminho, eles vão sentir fome. Saiu da presença de Deus, vai sentir fome, as necessidades da carne. Então Jesus, ele é a forma visível, completa de Deus. E nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Jesus é o modelo a ser seguido. Jesus é a forma visível, completa de Deus. E nós, seres humanos, eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem representa, ou seja, é a representação de algo visível do mundo invisível. Então, a imagem de alguma coisa que existe numa outra dimensão. Então, no mundo invisível, né, existe vida, Deus, Ele nos cria conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós fomos criados para expressar e representar Deus aqui na Terra. Então, nós temos um propósito: expressar Deus e representar Deus aqui na Terra. Olha só, o caráter de Deus em nós expressa. O caráter de Deus em nós é a expressão de Deus. Qual é a expressão de Deus? Diga comigo: amor, perdão e justiça. Se você não perdoa, você não tem o caráter de Deus. Se você não ama, você não tem o caráter de Deus. Se você não é justo, você não tem o caráter de Deus. Né? Eu gosto de exemplificar. Por exemplo, você tem um problema com um irmão ou com uma pessoa e você não perdoa essa pessoa de jeito nenhum. Ou seja, o caráter de Deus ainda não é expressado em você, mas você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, tem algo disfuncional daquilo que é pleno. Se você é pleno, você precisa levar na sua essência o caráter de Deus. É a expressão do amor, do perdão e da justiça. Outro exemplo aqui, justiça. Né? Justiça. Não sei, talvez você tenha o seu negócio. Vamos citar aqui, o Marcelo compra e vende carro. Eu gosto de citar esse exemplo. Aí, na hora de comprar um carro de um irmão que está bem apertado, o carro custa de tabela 30 mil. Aí o irmão percebe que o irmão está bem apertado e fala assim: eu dou 15. O irmão está apertado, ele está precisando de dinheiro, ninguém paga mais. Isso é justo? Sim ou não? Não, é injusto. Se você não age com justiça, você não expressa o caráter de Deus na vida do seu irmão. Ou seja, você é um representante de Deus que não está representando a Deus. Sem justiça, você representa mais as trevas do que a Deus. Amor, perdão, justiça, nós precisamos carregar. Presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. O caráter de Deus, em nós, ele é expressado pelo amor, pelo perdão e pela justiça. Amor é uma decisão, ok? Amor não é sentimento. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Mas eu não consigo amar aquela pessoa. Você tem que decidir amar. Não tem esse negócio de, eu estou sentindo de não amar. Paixão é um sentimento. Paixão é sentimento. Quando você conhece uma pessoa, você começa a namorar, vem aquela paixão ardente. Aí depois você descobre que a pessoa faz as mesmas coisas que você. Que ela vai ao banheiro, que ela acorda e tudo mais. Não vamos entrar nos detalhes, né? E aí você vai vendo que você tem que decidir amar. E você fala: escolhi, agora vamos até o fim, em nome de Jesus. Firmes e fortes. Amém ou não amém? Então, amor é decisão. Você precisa tomar a decisão de amar. É uma decisão. A Bíblia diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Mas eu não estou sentindo de amar aquele irmão que pisa no meu pé toda vez que eu venho na igreja. Para não falar outra coisa, né? Que te provoca, que fala mal de você, que é uma lixa para você, que é um ferro afiando ferro, né? Não precisa falar. Aí Deus diz que você tem que amar esse irmãozinho aí, porque se você não amar, você não expressa o caráter de Deus na sua vida. E aí, crente, como é que faz? Vai ter que aprender a amar, sim ou não? Diga assim: amor, perdão e justiça. O caráter de Deus em nós expressa, mais uma vez, amor, perdão e justiça. E a semelhança expressa o quê? Governo e sabedoria. Nós somos criados à imagem de Deus. A imagem, que é o caráter de Deus. E a semelhança de Deus expressa governo e sabedoria. Governo e sabedoria. Sabedoria é um dos 7 atributos do Espírito Santo de Deus. Sabedoria, excelência, são atributos do Espírito Santo. No mesmo Espírito habitam, vamos dizer espíritos, né? Em um Espírito habitam os atributos, a unção da sabedoria, a unção da excelência. Deus é governo. E Deus, Ele nos colocou nessa terra para governar. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Agora, semelhança no hebraico significa demute, ou seja, figura parecida, modelo funcional de algo ou alguém. Modelo, nós somos o modelo de Deus, algo parecido com Deus. Semelhança remete à função delegada por Deus em nós. Ou seja, nós precisamos ser semelhantes a Deus, expressar a semelhança em Deus no governo e na sabedoria. Deus, Ele vai nos criar para agir em seu nome. Agir no nome de Deus. A Bíblia diz que nós somos representantes do reino de Deus na terra. Olha o que diz em 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa. Você é em outras palavras, você é um representante de Deus na terra, que foi chamado com o propósito de anunciar as grandezas de Deus, para tirar o povo das trevas e trazer para a luz. Esse é o nosso papel. Resumindo, ganhar almas para Jesus. Proclamar o evangelho do reino para toda criatura. Por onde você for, você abre a tua boca e fala de Jesus. Ou melhor, nem precisa abrir a boca para falar de Jesus. Porque, exatamente, o seu exemplo basta, arrasta. Né? Agostinho dizia que prega o evangelho se necessário for, utilize palavras. Ou seja, o que ele está dizendo? O teu caráter precisa expressar o evangelho do reino. A tua pessoa, por onde passa, as pessoas precisam olhar e falar, ali vai um homem diferente. Um homem diferente numa geração corrompida. Salmos diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um homem diferente. Na geração de Noé, nós encontramos uma família diferente que Deus usou para salvar toda a humanidade. Nós precisamos ser os diferentes da nossa geração. Não só diferente porque a gente vem para a igreja, ou porque a gente é assim meio esquisito. Você é esquisito? Não, né? Porque assim, o crente tem, né? Cada crente de cada denominação tem a sua forma, né? Aí você vê, tem uns irmãos que vêm de terno e gravata, esses aí você sabe de qual denominação é, né? Sim ou não? Sim. Os que usam lenço. Sim. Não, as irmãs, calma, o lenço. Tem as irmãs que usam lenço. Vamos lá, vai, os de terno e gravata são os assembleanos, ok? Os véu, que lenço, irmã? Eu falei véu, você está falando lenço. Os de véu, as irmãs de véu. E os esquisitos? Tudo da Evo. É isso aí, tá vendo? Tem de tudo, gente. A Evo, esses dias eu estava falando com Deus, né? E aí Deus falou assim para mim, a Evo é uma estratégia, meu filho, é uma estratégia. A Evo tem essa cara moderna, né? Aí o povo se engana, vem achando que a igreja é da parede preta. Aí eles vêm aqui, os bobos. Aí chega aqui, ó, o chicote estrala. Quando chega aqui é Jesus com o chicote na mão, dando chicotada no povo. Já assistiu The Chosen? Você vê lá como é que é, né? Jesus, ele vai pegar o chicote e vai dar em todo mundo. Por quê? Porque o povo está fazendo um comércio. Vocês estão fazendo comércio na casa do meu pai, Jesus pega o chicote e sai chicoteando o povo. E semelhança de Deus, é isso aí, irmã. Boa, é isso aí. Não me arruma um chicote não, viu? Em nome de Jesus. A pastora Vanessa até estalou o olho ali agora. Então, a semelhança remete à função delegada em Deus por nós e sobre nós, sobre as nossas vidas. Então, Pedro vai dizer, 1 Pedro 2,9, né, que nós precisamos pregar o evangelho, tirar as pessoas das trevas e levar para a luz. 2 Coríntios 5,20, de sorte que somos embaixadores, representantes de Cristo na terra. Ou seja, imagem e semelhança, carregamos uma identidade e um propósito. Estamos aqui representando a Deus em um reino. E precisamos literalmente cumprir a nossa função, tanto na identidade como no propósito, com muita excelência. Resumindo tudo, gente, nós carregamos na nossa essência, identidade e propósito. Diga, identidade e propósito. Para quê? Para expressar, fala comigo, expressar e representar Deus aqui na terra. Qual que é a maneira de expressar Deus? Amor, justiça e perdão. Isso aí, você está ficando craque nisso aí, hein? Glória a Deus por isso. Governo, semelhança, governo e sabedoria. Gênesis 2,8 diz, Deus plantou um jardim no Éden. Se Deus plantou um jardim no Éden, é porque já existiu o Éden. Concorda comigo? Deus fez o jardim, Deus plantou o jardim no Éden e colocou ali o homem que ele tinha formado. Presta atenção nos detalhes. Deus preparou tudo para o homem. Deus criou tudo. Depois ele fez uma reunião com Jesus e com o Espírito Santo e falou, agora vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. O Éden é conhecido como um jardim de delícias. Isso, vem comigo, o que significa deleites, diga deleites. Um lugar que não produzia na sua essência nem espinhos e nem abrolhos. O povo vai conhecer espinhos e abrolhos depois do pecado. Não existia. O que é abrolho? O que é uma coisa, abrolho, que vem no meio da terra, nasce no meio da terra? Quem sabe me dizer o que é um abrolho? Ninguém arrisca? Diga, coisas amargas. Não tinha raízes amargas na terra. Tudo era doce, como um favo de mel. Tudo tinha sabor de mel, era tudo gostoso, a fruta era doce, não tinha aquela fruta ruim, você come e fala, credo, isso aqui tá cheio de agrotóxico, né? Tá amargo isso aqui. Não, era tudo doce.
Deus não plantou nada com gosto ruim. Deus fez tudo de forma completa, perfeita, plena, para que o homem pudesse se deliciar do jardim. Para que o homem pudesse se deleitar. Olha o plano de Deus para as nossas vidas. Aí, o Adão estragou tudo. Mas se fosse você no lugar dele, também teria estragado. Sim ou não? Sim, infelizmente sim. Deus, aqui na verdade no Éden, ele estava revelando a sua intenção para o homem. Quando Deus ele cria um jardim no Éden, ele estava revelando qual era a intenção dele para o homem. A intenção de Deus sempre foi boa, perfeita, agradável. Não era a intenção de Deus que o homem vivesse uma vida amarga, uma vida difícil, lidando com os espinhos. Não era a intenção. O pecado fez o homem experimentar os espinhos e a amargura. O pecado levou o homem para disputar com a terra. Agora, aonde esse homem pisa, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, a terra se torna maldita, por conta do pecado do homem. O homem amaldiçoado pisa, a terra se torna maldita. Essa terra começa a produzir espinhos, entre tudo, ela vai produzir no meio de espinhos e abrolhos. Ou seja, no meio da sua plantação, vai vir uma colheita amarga, vai vir um espinho, e você vai ter que tentar tirar alguma coisa ali para o seu sustento. Agora, debaixo da obediência, o homem viveria uma vida de deleites, uma vida prazerosa. Essa era a intenção de Deus para a sua criação. Quando Deus nos criou, a ideia dele era que nós tivéssemos uma vida de governo, que nós governássemos, que nós comêssemos do melhor dessa terra. Então Deus ele vai criar tudo para o homem. E tudo isso tinha um propósito. Diga, qual o propósito, pastor? Suprir o homem para que ele pudesse cumprir o propósito dele. Ou seja, tudo que Deus fez tinha um propósito. Esse propósito era suprir o homem para que o homem pudesse cumprir o propósito dele na terra. Então, Deus dá um propósito, mas Ele já prepara tudo para que você venha cumprir o seu propósito. Não é assim, vai lá, meu filho, e tenta fazer as coisas. Não, eu vou preparar tudo para você. Eu vou te dar uma vida favorável para que você possa fazer a minha vontade. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, Deus ele derrama o favor sobre as nossas vidas. Então, aqui, literalmente, Deus cumprindo um propósito através de entregando uma terra que produzia coisas boas, para que o homem pudesse cumprir o propósito dele, expressar e representar a vontade de Deus na terra. Meu filho, só faz a minha vontade que do resto eu cuido. Era isso que Deus estava falando. Eu estou criando o Éden para você, faz a minha vontade que o resto eu cuido para você. Eu vou te dar uma vida prazerosa, uma vida abençoada. Você não vai precisar nem plantar e vai colher. Tem algumas regras, não pode tocar naquela árvore em específica, tá bom? Ali tem um limite para você. Esse limite era literalmente Deus dizendo, ó, não passa disso, se você for obediente, entender o limite que eu estabeleci, você vai viver uma vida prazerosa. Agora, quando o homem cai, toda a criação perde o seu propósito. O homem cai, a criação perde o propósito, agora vai ter que reencontrar um novo destino, reencontrar um novo propósito. Depois do pecado, o que acontece? O homem é desfigurado da sua essência espiritual. Agora esse homem, ele passa a ser fragmentado pelo pecado. Ele não é mais visto como um homem, agora ele é todo desfigurado, sabe, fragmentado, cheio de fragmentos, um vidro quebrado, cheio de pedacinho. É assim que uma pessoa em pecado, gente, está frio aqui, não está não? Me ajuda aí que vou congelar, daqui até o final do culto vai, homem de gelo, vou virar aqui. Então esse homem por conta do pecado, ele fica fragmentado, ele é todo em pedacinhos ali, ele se desconecta da sua essência espiritual. A criação tinha como propósito o que mesmo, gente? Suprir o homem. Repete comigo, suprir o homem, para que o homem pudesse cumprir o seu propósito. Então, Deus criou tudo para suprir o homem. Deus, ele pensou no homem, num propósito maior, intencional. Ó, meu filho, eu vou te colocar aqui para me representar, e eu vou colocar toda a criação para suprir, para que não te falte nada, para que você possa cumprir o seu propósito aqui na terra. O homem que é a imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós aprendemos até aqui? Que a criação, ela se submetia ao homem, porque o homem carregava na sua essência a divindade de Deus. A criação se submetia. A terra onde o homem abençoado pisa, a terra se submete. Aquela terra começa a dar frutos multiplicados. Um homem abençoado, um homem que não se desconectou da sua essência no espírito, a criação se submete. É a pessoa que vai lançar rede e vai pegar o peixe. A pessoa que não está debaixo da bênção de Deus, vai passar a noite inteira tentando pegar um peixe, vai jogar e não vai
e não vai pegar. Porque agora, para conseguir pegar um peixe, agora a criação não se submete mais, agora ele vai precisar lutar contra a criação. Então, imaginamos aqui agora, para você pescar um peixe, você vai ter que pegar um anzol, colocar lá uma isca, uma minhoca, seja o que for, jogar, tentar enganar o peixe para que o peixe morda a sua isca, para que você consiga tirar ele com muita força da água. E por que quando Jesus joga a rede, os peixes vêm para a rede? Porque a criação se submete à divindade de Deus. A criação é submissa. Por isso que onde o homem abençoado passa, as coisas começam a acontecer. Isso é o favor de Deus. É a criação se submetendo ao homem. Faz sentido isso para você, em nome de Jesus? Aí o homem peca. Agora ele vai ter que enfrentar os espinhos e abrolhos. Agora ele vai ter que enfrentar. Agora ele vai ter que lutar com a terra para suprir a sua vida e a sua família por conta do pecado. Agora olha isso, gente. Deus, ele põe o homem no jardim. O jardim foi feito para prover o homem, diga, provisão. Aí Deus dá uma ordem, coma de todos os frutos. Esse comer de todos os frutos não era uma opção, era uma obrigação. Era Deus dizendo, você precisa comer do fruto, porque a partir do momento que você come do fruto, Deus desperta no homem a provisão de Deus. Ou seja, é Deus liberando a essência provedora dele para o homem. Deus deixa faltar o pão para mostrar que ele é o Deus da provisão. Então Deus diz, coma de todas as árvores. Isso não é uma opção, é para você comer, porque assim eu posso liberar o meu reino sobre você. Se você comer de todas as árvores, eu libero o reino, o meu governo. Quando você come, automaticamente, de todas as árvores, menos daquela que não podia, obviamente, Deus está liberando o governo dele sobre a sua vida. É você dizendo, Deus, eu quero andar debaixo do teu governo, eu quero andar debaixo da tua provisão, debaixo da tua proteção. Mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Se você for obediente, a minha palavra, a minha lei, as minhas instruções, vocês vão viver debaixo do meu favor. E você então vai comer o melhor dessa terra. Olha o que diz Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão dos melhores frutos dessa terra. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você estiver disposto a obedecer, você vai comer dos melhores frutos dessa terra. Agora, pergunta para você, para quem está reservado os melhores frutos da terra? Para nós quem? Pronto, para quem obedecer, para os filhos obedientes. Há uma porção, presta atenção, separada de Deus para mim e para você. Há uma porção excelente de Deus para mim e para você. Uma porção preparada por Deus, para os filhos, diga, obedientes. Note uma coisa aqui, isso não é uma promessa automática, é uma promessa condicional. Ela está condicionada, tem uma condição para, não é para todo mundo. Quer dizer, é para todos, porém tem uma condição. A condição é obedecer. Obediência é a chave, eu falei a semana passada, a chave... E você não estava aqui na quarta passada não, crente? Obediência é a chave do reino de Deus para a sua vida. Então, se você quer ter uma vida governada pelo reino, usufruir do reino de Deus, a chave para o reino de Deus chama-se obediência. Adão desobedeceu e perdeu o acesso ao Éden, que era uma manifestação na terra do reino de Deus. A desobediência tira o seu acesso. O que é obediência? Segundo o dicionário bíblico, submissão à vontade de Deus. Então, uma pessoa obediente é aquela pessoa que é submissa à vontade de Deus. É aquela pessoa que não vive mais os seus desejos, anseios, vontades e necessidades da carne. É uma pessoa que se submete, que sempre vai pedir a Deus, orar a Deus, para que Deus venha estabelecer a vontade dele sobre a vida daquela pessoa. Isso é você ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. É você ler a Bíblia, entender a palavra de Deus e andar conforme, instruído pela palavra, guiado pela palavra de Deus. Agora entenda uma coisa, gente, o favor de Deus ele é gratuito, mas o desfrute do melhor exige de alinhamento. O favor é gratuito, mas para você desfrutar desse favor, você precisa estar alinhado. Alinhado com o que, pastor Vitor? Pronto, a palavra de Deus, a vontade de Deus, você precisa estar alinhado. Alinhado quer dizer ajustado, ajustado à vontade de Deus. Eu falei aqui a semana passada, né, que a obediência é a chave de acesso ao reino de Deus. E a obediência, ela tem o poder de ativar uma bênção territorial. O que é isso? Uma bênção no território, uma bênção geográfica.
A obediência ativa a bênção no território, assim como a desobediência ativa a maldição no território. Lembra, gente? Vamos lá, de novo, vamos estudar isso aqui, em nome de Jesus. O Éden foi colocado, foi feito por Deus, chamado um lugar de delícias. Quando esse homem obedece, ele ativa o reino de Deus. Ou seja, o favor de Deus agora vem sobre a vida dele. Mas quando ele desobedece, o que acontece? Ele se torna uma maldição para a terra que ele pisa. Ou seja, ele carrega na sua essência uma maldição territorial. Ele pisa na terra, não importa para onde ele for. Ah, mas ele vai para um lugar que é extremamente rico, mas ele vai levar desgraça. É por isso que eu sempre digo, né, na época das eleições foi um fuzuê. O povo estava, mas agora a gente vai ser governado por esse ou por aquele, não sei o que. Eu falei, gente, vamos lá. Eu declarei o meu voto para aqui, tomei porrada até não querer mais, mas está tudo bem. Declarei meu voto para o lado tal, para o lado direito, aí eu fui, fiz tudo que tinha, mas apanhei. Aí eu falei, gente, eu declarei o meu voto, mas não quer dizer que se outro ganhar eu vou me desesperar, eu vou morrer, porque eu sou um cidadão do reino de Deus. Eu vivo debaixo do governo de Deus. E quem anda debaixo do governo de Deus anda na contramão do mundo. O mundo está em crise, está em caos, está em guerra. O que a Bíblia diz? E a paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus que excede o entendimento não quer dizer que vai te ausentar das guerras, mas que vai trazer paz mesmo em meio às guerras. Então o negócio está pegando, está tendo guerra, confusão, aí a crise econômica, não sei o quê. Eu sou cidadão do reino. Por mais que eu moro na terra, tenho um corpo físico, eu sou cidadão do reino de Deus. E como cidadão do reino de Deus, eu estou andando debaixo das leis espirituais. E debaixo das leis espirituais, mesmo no meio de crise, numa terra de crise, a minha porção é excelente, é separada, é preparada por Deus. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Olha a vantagem da gente andar em obediência. Mesmo numa terra de desordem, de caos, de falta, a nós cristãos que andamos em obediência, não nos falta nada, porque Deus é a nossa provisão. Nós estamos conferindo o governo a Deus e não a um homem terreno. A um homem como nós, talvez um pouco mais inteligente, ou enfim. Mas o nosso governo é celestial, nós estamos debaixo de leis espirituais. Agora, nós precisamos entender a palavra e parar de querer burlar, né, a palavra de Deus conforme a nossa vontade. Por quê? É sim, sim, não, não. A palavra diz que é sim ou não. Aí a gente quer negociar com Deus as coisas. Ah, mas se eu dizimar um pouquinho menos, né, Deus não precisa do meu dinheiro. Aí se eu fizer assim, aí é você e Deus. Quer dizer, você e você, porque a consciência é sua, né? Aí você precisa, na verdade, fazer como Abraão, Deus te chamar para fora de si mesmo, ou seja, te levar para um encontro consigo, te tirar da sua essência natural, te levar para um encontro espiritual para você começar a destravar essa sua essência. Então, enquanto mais cedo com conhecimento na palavra, você vai buscando esse entendimento, você vai destravando. Então aqui, Adão, ele foi colocado num lugar de delícias, mas ele peca, e ele se torna uma maldição para a terra que ele pisa. Agora, a terra que ele pisa vai dar espinhos e abrolhos, vai dar sementes amargas. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, o homem desobediente, pecador, aonde ele pisa, a terra que ele pisa, ele amaldiçoa. A terra que um homem em pecado pisa, ele está amaldiçoando. A casa que esse homem em pecado pisa, ele está amaldiçoando. Então pensa bem, para de negociar com o pecado em nome de Jesus. Você acha, mas é só um pecadinho, só neguei uma notinha ali, só fiz um negocinho aqui, né? só fez um... Você vai fazendo os seus negocinhos, você está acabando com a sua casa, com a sua família, você está acabando com o lugar onde você pisa. Então, em nome de Jesus, vigia, crente. Fala para o crente do lado aí, vigia. Pronto, só fala vigia. Se tiver tudo certo, você vai, tá tudo bem. Né? É mais ou menos assim, gente. Obediência, ela ativa no mundo espiritual a bênção no território. E a desobediência ativa no mundo espiritual a maldição no território onde você está inserido. Uma vida abençoada, você andando em obediência, você vai ativar uma bênção no território onde você está inserido. Aonde pisar a planta do seu pé, isso é para qualquer um? Diga, não. É só para os que estão debaixo de obediência. Quando Deus fala isso, Ele fala para quem? Josué. Ele diz para Josué que Josué agora foi escolhido no lugar de Moisés, e aonde ele pisasse a planta do seu pé, Deus iria conceder a ele por herança. Quer dizer, meu filho, você é abençoado, você honrou o seu líder, você honrou o seu Deus, você foi escolhido como líder maior, e agora, aonde você pisar, meu filho, seja obediente, seja forte e corajoso, que eu vou te dar essa terra por herança.
Ele foi o conquistador, ele foi conquistar a terra prometida. Agora, uma pessoa toda errada vai chegar e vai falar, eu vou pisar aqui, Deus vai me dar isso. Isso é mandinga. Eu falo uns negócios, né, gente? Me segura, Jeová, aleluia. Então vamos lá, no Éden, o homem vivia um sábado eterno. O que é o sábado na Bíblia? É o nosso domingo, é o dia do descanso. O sábado, conforme a tradição judaica, é o quê? Shabat, diga, Shabat. Shabat significa descansar. Só que, vamos entender os negócios, em nome de Jesus. Hoje é dia de aprender a palavra, amém ou não amém? Esse descanso do Shabat não tem a ver com descanso físico. Não é, Deus não está... porque Deus, ele descansou, a Bíblia diz. E Deus fez e descansou. Mas se Deus é invisível, é espírito, ele descansou do quê? Se nem corpo físico ele tem. Faz sentido isso, sim ou não? Deus cansou de tanto trabalhar? O corpo dele ficou cansado, pesado, parecia que ele fez uma semana de academia, sem treinar a vida inteira, e agora ele tem que descansar? Não, crente. Esse descanso aqui é no sentido de desfrutar. Agora que eu criei todas as coisas, vou desfrutar. Deus queria desfrutar com Adão e Eva. Vamos fazer um culto aqui avivado, meu filho. Vamos desfrutar, come as frutas aí que eu plantei para vocês. Vai. Deus só queria levar o casal a desfrutar das bênçãos de Deus. Desfrutar da presença de Deus. É isso que Deus está falando, esse descanso é desfrutar da presença de Deus. Tem gente que está tão agitada na alma que não consegue desfrutar no espírito da presença de Deus. Vem num culto, mas não desfruta da presença de Deus. Vem no culto, mas não desfruta da palavra de Deus. Vem no culto, mas não desfruta do louvor e da adoração ao Senhor. Não consegue desfrutar, a alma é tão agitada que não desfruta de um momento em família na presença de Deus. Isso também é uma maneira de você desfrutar, descansar. Descansar é você saber que amanhã é um novo dia. Você fez a sua parte hoje, sim ou não? Descansa agora. Mas é que eu estou preocupado porque amanhã eu tenho uma conta para pagar e talvez o dinheiro lá, que não sei o quê. Descansa, meu filho. Esse é o descansar, dá um alívio para a tua alma. Confia no Senhor, mas é claro, não negligencia consigo mesmo. Porque tem gente que negligencia com a sua essência e aí quer que Deus resolva os seus problemas. Aí não, né? Aí também você quer o quê? Então você faz a sua parte, como eu sempre digo, acorda cedo, cria uma rotina, uma agenda, faz tudo o que tem que fazer. Quando chegar no final do dia, você faz a prestação de conta. Com quem? Com você mesmo. Parece coisa de doido, mas não é. Presta conta com você. A hora que você deitar na sua cama, você fala, antes de dormir, meu filho, e aí? Você fez tudo o que tinha que fazer hoje? Hoje eu estava falando, o Leozinho fez aniversário, né? Ele trabalha comigo aqui na igreja. A gente comprou um bolinho para ele, aí brincando com ele. Quantos anos, Léo? Ele 26 e tal. Falei, o meu também 26, o meu foi ontem ali, brincando, né? E aí eu falei assim, rapaz, eu lembrei agora, né, que com 26 anos eu estava vivendo uma fase difícil na minha vida. Porque o Vitor, de 17 e 18, deu umas vaciladas. Aí quem pagou foi o de 22, 23, 24, 25, 26. Aí deu uns enroscos. Aí eu falei, se a gente soubesse que o tempo inteiro a gente vai prestar conta para nós mesmos em algum momento da vida, o que eu estou fazendo hoje aqui está me levando para algum lugar. Hoje o Vitor tem 44. Daqui uns 6 anos, 50. 50, gente, sangue de Jesus tem mais poder. Mas vamos chegar lá, né? Firme e forte. Aí daqui a pouco eu vou olhar e vou falar assim, legal, cheguei aqui, porque o Vitor de 40 me trouxe até aqui. Agora, a gente esquece de que a vida é uma eterna prestação de contas entre nós mesmos. O que a gente faz no nosso dia? Muitas vezes a gente joga o nosso dia na lata do lixo. E a gente reclama para Deus que não tem tempo. Isso aqui não está no script, Deus está mandando eu falar. Aí depois reclama que não tem tempo para fazer as coisas. É o dia inteiro lá no bendito celular, aí fica na rede social e faz não sei o quê. Em vez de você estar fazendo alguma coisa produtiva para você, para a tua família, para o reino de Deus, está jogando seu tempo fora. E o tempo é uma moeda irreversível. Perdeu, está perdido. Não tem como voltar atrás. Pega a visão em nome de Jesus. Aí você não presta conta com você não sabe como é que seus dias... Os dias já estão abreviados. Domingo foi ontem, gente. Hoje é quarta, amanhã já é quinta, já foi, domingo vem de novo. E vai. Jesus está voltando. E a gente não está percebendo, né? Como as coisas estão fluindo e passando rápido. Então você precisa aprender a prestar conta com você mesmo, todos os dias. Acorda, faz o que tem que fazer, mas aí depois você descansa. Não, o que eu tinha que fazer hoje eu fiz. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Então se eu fiz tudo o que tem que fazer, agora eu vou descansar. Senhor, agora me ajuda, agora eu preciso ter o sono do justo, para estar bem, para amanhã poder produzir mais e fazer mais, e cumprir o meu propósito, porque você cumpre o seu propósito onde você trabalha, na sua faculdade,
Ah, não, porque aonde você está, Deus te colocou ali para cumprir um propósito, para levar o evangelho do reino. Então, além de fazer as coisas da sua vida, também você é um representante de Deus por onde você passa. No banco que você trabalha, no consultório, na clínica, por onde você passa, você tem que cumprir o seu propósito. Então Deus, Ele cria ali o homem e chama para o descanso. Ou seja, Deus prepara, agora vamos descansar. Ou seja, na verdade, Deus, Ele criou um eterno Shabat. A ideia de Deus era ter um relacionamento com o homem, né, de maneira eterna, para que o homem pudesse desfrutar da vida de Deus nele. Não era a intenção de Deus criar uma terra, um território com espinhos e com abrolhos. Deus queria criar, a intenção de Deus era literalmente criar o homem para um relacionamento de intimidade. Desfrutar da presença de Deus, era para viver uma vida desfrutando da presença. Agora, o pecado do homem interrompe o Shabat. Desfrutar da presença de Deus, o pecado ele vai lá e interrompe. O plano original de Deus para os seres humanos era que nós pudéssemos ter uma vida plena, desfrutando daquilo que Deus criou para nós. Então Deus criou tudo para nós, para que nós pudéssemos desfrutar. Aí o maldito do pecado vai e destrói tudo. O pecado ele tira o acesso. O pecado faz a gente perder a oportunidade. O pecado de Adão faz a gente perder o desfrute de uma vida com Deus. Agora olha só isso aqui, gente. Nessa vida com Deus estava contido provisão, diga provisão, proteção e tudo aquilo que a gente precisa para cumprir a nossa missão na terra. Ou seja, tudo que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu com o propósito de preparar o caminho para você cumprir o seu propósito na terra. Imagem e semelhança de Deus. Você, homem, imagem, você, mulher, imagem e semelhança de Deus. Deus preparou tudo, deixou tudo prontinho para você cumprir o seu propósito. Quando esse homem peca, ele perde a imagem e a semelhança de Deus. O homem peca e automaticamente a natureza não reconhece ele mais como imagem e semelhança. Ele foi colocado para governar. É como se Deus estivesse dizendo para a criação, olha, ele é minha imagem e semelhança. Ele governa sobre tudo. O homem foi colocado para governar no Éden. Mas o pecado faz ele perder a imagem e a semelhança. A terra não reconhece mais ele como uma autoridade espiritual. A partir de agora, ele vai ter que lutar contra a terra. Agora a terra encara ele como um competidor. Alguém que, se quiser sobreviver, vai ter que lutar muito para conseguir colher alguma coisa. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então esse homem, ele perde a imagem e a semelhança. E a criação, ela responde à imagem e à semelhança de Deus. Quando esse homem perde a imagem e a semelhança, a terra agora se torna, que era a sua aliada, agora se torna a sua inimiga. Agora ele tem que lutar contra a terra. E a terra agora vai lutar para impedir a prosperidade do homem. A terra agora vai lutar contra esse homem para que esse homem não prospere, porque ele não carrega mais na sua essência a imagem e a semelhança que é o que dá governo para o homem governar sobre a terra. Ou seja, o pecado, ele acaba colocando uma trava na vida das pessoas e impedindo as bênçãos de Deus. Aí, a partir de Adão, que carregava na sua essência essa maldição por conta do pecado original, o que acontece? Nós vemos isso quebrado mais adiante em quem? Abraão. O que Abraão faz? Ele obedece. O que a Bíblia diz? Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te... Que terra era essa, gente? Que terra era essa? Nós sabemos que essa terra aponta para a terra prometida. Mas essa terra, espiritualmente dizendo, era, eu vou te mostrar um novo Éden. Eu vou te levar para um lugar onde você vai conhecer o meu governo. Eu quero te levar para uma terra de governo. Essa obediência aqui vai devolver a imagem e semelhança. Agora, você vai ser próspero, você vai governar. Aonde você pisar o teu pé, a terra vai te obedecer. A terra não vai ser mais sua inimiga, agora ela vai ser a sua aliada. Porque agora você carrega de novo, de volta, a imagem e a semelhança. Ou seja, o acesso está sendo concedido novamente para uma pessoa que é obediente. Aí a Bíblia diz que o homem obediente se torna parecido com Deus. A nossa obediência nos devolve a imagem e a semelhança de Deus sobre as nossas vidas. Gênesis 3. E ao homem Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu te ordenei que não comesse, maldita agora é a terra por sua causa. Com sofrimento você vai se alimentar dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e abrolhos, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você vai comer do seu pão, até que você morra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Forte isso, né?
O que Deus está fazendo aqui? Diga, pronunciando uma maldição. A maldição sobre a terra, o território, que o homem em pecado pisar. A terra se tornará amaldiçoada por conta do pecado no homem. O homem desobediente, aonde ele pisar, a terra agora se torna uma maldição. Então Deus está declarando que a terra se tornará amaldiçoada por conta da tua desobediência. A tua desobediência amaldiçoa a terra. Isso significa que a terra, que antes era um lugar de fertilidade, um lugar propício para o homem se alimentar, agora é uma terra que produz espinhos e ervas daninhas, ou seja, ervas amargas, e será muito difícil obter alimento dessa terra. Olha o movimento espiritual de tudo isso. Agora Deus diz que o homem vai ter que trabalhar muito, trabalhar pesado, trabalhar duro, para obter da terra um pouco de alimento. Agora ele vai ter que cultivar sobre um solo de muita dificuldade, espinhos, ervas e tudo mais, para obter o seu próprio sustento. Isso simboliza o trabalho árduo e o sofrimento que o homem tem que enfrentar para garantir a sua subsistência. Ou seja, quer viver, meu filho, agora? Você tinha tudo. Eu criei o Éden, um lugar de delícias, um lugar de deleites. Eu criei um Shabat eterno para você, mas você não quis. Agora, você vai ter que experimentar, você vai ter que trabalhar, e trabalhar muito para comer alguma coisa. Você vai ver o quão duro é ter que tirar o alimento da própria terra se você quiser comer alguma coisa. Sabe o que isso aqui nos mostra? Exatamente como o pecado traz consequência para as nossas vidas. O pecado destrói uma vida, o pecado acaba com uma casa. Nós precisamos levar muito a sério, considerar muito uma vida de santidade, uma vida de obediência, para que nós não sejamos entrelaçados no pecado, porque Satanás, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ele está ao derredor buscando a quem possa tragar, ou seja, o tempo inteiro querendo te envolver no pecado, para que você perca o acesso ao reino de Deus. Quando você é envolvido no pecado, seja o menor deles, você começa a perder o acesso ao reino. E aí a sua vida começa a se tornar uma vida debaixo de uma maldição, uma luta, as coisas não acontecem, e trabalha, e nada acontece, e é aquela luta. Então, é tempo da gente ter um pouco mais de consciência, sabe, acerca das coisas espirituais, em nome de Jesus. À medida que o homem peca, a Bíblia declara uma medida de dor e sofrimento, de suor, tristeza, para que, literalmente, o homem possa gerar o seu sustento. Ou seja, agora vai ser mais difícil, meu filho. Ou seja, vai ter que tirar ali da terra, do meio dos espinhos, que significa dor, suor, lágrima, sangue, sofrimento, tristeza. É literalmente aquele pai de família que trabalha o dia inteiro e chega no final do dia, o filho pede um pão e ele não conseguiu comprar um pão. Olha como a palavra de Deus nos ensina, sabe, de forma clara. Antes do pecado, antes da queda do homem, a relação com Deus, a relação entre homem e Deus era marcada pela harmonia. Como eu disse, um Shabat eterno. Era o cuidado de Deus, o favor de Deus, o zelo de Deus, não existia espinhos, não tinha esse tipo de coisa na terra. A palavra morte, por exemplo, não fazia parte do vocabulário de Deus, não existia morte. O homem inaugura a morte. O homem inaugura a morte com o pecado. Então Adão e Eva vai lá, peca, tudo muda. Um novo tempo, agora um tempo ruim, marcado por uma maldição. O que a gente chama de maldição de Adão. Nós nascemos debaixo dessa maldição, por conta do pecado original. Aí nós precisamos gerar transformação na nossa maneira de pensar. Romanos 12, o apóstolo Paulo disse, nós precisamos viver uma verdadeira transformação na nossa forma de pensar. E aí Deus vai nos dando acesso, e a gente percebe que a obediência é o que faz quebrar a maldição. O que quebra a maldição é a obediência. Ou seja, aquilo que foi inaugurado em Adão é quebrado em Abraão, e mais à frente, quebrado de uma vez por todas em Jesus. Aquele que aceita Jesus e anda em obediência, esse volta a ser a imagem e semelhança de Deus. Porque diante do pecado, irmão, o homem e a mulher é impedido de prosperar. Porque a natureza do pecado é limitadora. Limita o trabalho do homem. É aquela luta incansável para se conquistar alguma coisa. Aí, resumindo, o que era para ser bênção se transforma em maldição. O plano original de Deus, o plano original, aponta para uma entrada de bênçãos, uma vida de bênçãos, uma porta de bênçãos. Aí, por conta do pecado, o que acontece? A bênção vai se tornar maldição. O homem, que originalmente foi criado para usufruir, para prosperar na terra que Deus colocou, para governar, para desfrutar, por conta do pecado agora, ele vai ter que viver uma vida penosa, de sofrimento, de tristeza. Aí aquilo, a boa notícia é que o que a gente perde em Adão, a gente tem a oportunidade de recuperar. Glória a Deus por isso, amém ou não amém? Por meio de Abraão, em Jesus. Aí vem Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Gente, a hora está voando. Farei de você um grande povo, vou te abençoar,
vou tornar o seu nome famoso, você será uma bênção. Abençoarei todos que te abençoarem, amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão como o Senhor lhe ordenara. Aqui em obediência, Abraão faz exatamente o que Deus instrui, sim ou não? Literalmente. Deus tira ele da zona de conforto dele, Deus faz todo um movimento para ele ter um encontro com ele mesmo. Aí o que acontece? Isso vai dar acesso a uma nova realidade. E entender isso para mim e para a sua vida é fundamental. Por quê? Vamos lá, de novo, o pecado original, eu e você, automaticamente a gente passa a ter nós somos enxertados na maldição, vamos dizer assim, nascemos debaixo desse pecado. Abrimos a nossa mente para Cristo. Em Cristo, a gente destrava, a gente recebe a imagem e semelhança de Deus. Isso nos dá o direito de governar. Governamos com Cristo, mas o pecado tira o acesso ao governo. Então é assim, pecou, perde o acesso. Andou em obediência, resolveu ali as questões, você tem acesso novamente. Você passa a ser imagem e semelhança de Deus. Então, sem conhecimento, debaixo de pecado, de desobediência, debaixo de um comportamento que desagrada a Deus, o povo anda debaixo de maldição. Agora, na obediência, num comportamento que agrada a Deus, esse povo vai acessar o favor de Deus, acessar o reino de Deus. A bênção que estava sobre Abraão era prosperidade, favor, crescimento e sucesso. E a gente vê tudo isso sendo liberado na vida dele, e dos filhos, e dos netos. Ou seja, por onde ele passa, ele é abençoado. Isaac cava poço no meio do deserto e sai água. Você entendeu, gente? Presta atenção, não é a terra. Como é que você vai cavar poço no deserto e vai sair água? Isaac cavava o poço e brotava água. Não é a terra, é o que ele carregava na essência dele. Ou seja, ele carrega a bênção, o governo. Deus confere governo, a terra era ruim, mas o homem era abençoado. O homem pisa numa terra ruim e começa a gerar bênção. É aquela pessoa que chega num lugar que fala, aqui, pronto, aqui, esse lugar, gente. Esse lugar, antes de ser a Evo, nós estamos indo para 6 anos aqui, nesse galpão, nesse lugar. Antes de ser a Evo, era um lugar que passava um monte de coisa e nada dava certo. Quando nós alugamos aqui, bem no comecinho, a gente estava em reforma, eu abasteci no posto aqui em cima, e quando eu desci, meu carro falhou, e o carro era novo, não era para falhar. Aí eu voltei lá, falei, acho que tem alguma coisa errada aí, está falhando e tal. O rapaz foi super honesto, mandou chamar um mecânico aqui da região, um mecânico que mexe com os carros importados, o cara foi lá, aí olhou meu carro, tirou o combustível, passou uma maquininha, falou, não, vamos trocar, vamos colocar um aditivado aqui, vai resolver o problema. Aí ele falou, eu acho que eu já te vi em algum lugar e tal, não sei o quê. Eu falei, a gente está ali na obra, naquele galpão falido. Aí eu falei, é falido? Ele falou, rapaz, você entrou numa bucha. Eu falei, é mesmo? Fala mais. Aí ele falou, lá já foi restaurante, já foi não sei o quê, nada deu certo. Deus te ajude, que você fique pelo menos 1 ano lá. Aí eu falei, não, está tudo certo, fica tranquilo. Ele, como assim tranquilo? Eu falei, é que ali tem um propósito. E o propósito de Deus para aquele lugar é diferente. Como assim? Não entendi. Eu falei, não, eu sou pastor, lá vai ser uma igreja. Ele, uma igreja? Eu falei, então, agora vai dar certo, fica tranquilo. Ou seja, aquilo que não dava certo, um homem abençoado pisou debaixo de um propósito espiritual e está dando certo há 6 anos. E vai dar certo até por gerações e gerações. Mas você entendeu? A gente veio e trouxe bênção. O lugar era conhecido como um lugar que não gerava nada, que não tinha prosperidade. Tanto que quando a gente chegou aqui, gente, isso é verdade. O antigo inquilino daqui entupiu um monte de ponto de esgoto, de água, só para gerar prejuízo para o dono. Foi uma luta para a gente descobrir os canos que estavam... Aí eu fiquei nervoso, falei, quer saber uma coisa? Vamos fazer um encanamento novo. Deixa esse negócio para lá. Fizemos tudo novo e tal, e botei tudo aqui, falei para o dono, vamos resolver isso e tal. Então, o dono dificultou a nossa entrada aqui, por quê? Porque ele estava tão temeroso, com todo mundo que entrava devia aluguel, não pagava para ele estava botando tanta dificuldade, que eu falei, você não quer alugar? Não, ele falou, querer eu quero. O problema é que o povo só vem destruir, vem arrebentar tudo, sabe, me gera prejuízo, aí vai embora, aí eu fico com prejuízo, não vale nem a pena o aluguel. Aí a gente chegou aqui, conforme a direção de Deus, fez o que Deus pediu para fazer, e o negócio está a casa está prosperando. O dono nem me liga, quando eu ligo para ele, aconteceu alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. Porque é assim que Deus faz, gente. Entendeu? Um homem abençoado pisou, mesmo que a terra não era frutífera, a terra está dando fruto. E os frutos são multiplicados, porque não para de chegar gente. Domingo tinha gente que não tinha mais onde colocar a gente. Falei, glória a Deus.
Agora a gente tem que orar para o culto da noite ficar igual ao culto da manhã. Porque de manhã não tem mais espaço, à noite ainda sobra umas cadeirinhas vazias. Mas em nome de Jesus, você vai ser evangelista de Deus, vai trazer o povo para a igreja. E a gente vai gerar mais fruto em nome de Jesus, amém ou não? Você está convidando o povo do seu trabalho para vir na igreja? Eu vi um silêncio da morte. Tu é representante do reino, viu, crente? Vira para o crente do seu lado e fala, ó, o pastor está ensinando que você é representante do reino. Fala para o crente do seu lado, não é para olhar para mim, não. Você está trazendo o povo para a igreja ou não? Porque tem gente que já veio me falar, teve gente que veio me falar essa semana ainda, não vou falar o nome, porque eu não lembro agora, se eu lembrar, você vai falar o nome. Falou, pastor, fui meio egoísta, foi uma mulher. Fui meio egoísta, viu? Cheguei aqui, estava recebendo tanta bênção e nunca convidei ninguém para vir para a igreja. Agora é que eu estou convidando as pessoas para vir para a igreja, porque só eu quero as bênçãos. Não, divide a bênção com os outros, em nome de Jesus, amém ou não? Amém. Então essa bênção que estava sobre Abraão, vai passando de geração em geração. Agora, gente, até mesmo Abraão começa debaixo de maldição. Porém, com obediência, ele descola da maldição e através dessa obediência surge uma nova realidade. Tudo isso você está cansado de saber que está lá em Deuteronômio 28, sim ou não? Levítico 26 também, que é a mesma coisa. Esse texto é dividido em duas partes, diga duas partes. Lê depois, crente, em nome de Jesus, do verso 1 ao 14, vai falar sobre todas as bênçãos da obediência. E do verso 15 ao 68, vai falar de toda a maldição pela desobediência. Então você vê que Deus ele reserva um pedaço maior para tentar te mostrar que aquilo não é bom. Ele fala, não anda nesse caminho não. Aí Deus fala assim, ó, tudo bonitinho, né? Se você andar no caminho da obediência, você vai plantar e vai colher, multiplicado, e vai ter proteção, vai ter provisão. E aí ele vem, mas, e aí vem, redundante, mas agora apontando para toda a maldição. Do verso 15 em diante é mais ou menos assim, ó, se vocês não derem atenção ao que eu estou falando, se vocês continuarem desobedecendo às leis e aos mandamentos que eu estou te dando, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Aí vem listando diversas maldições do verso 15 até o verso 68 de Deuteronômio 28. Então quer dizer, são vários versos listando ali maldição, 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 para que você não caia nesse erro. Então existem dois caminhos, diga, dois caminhos. Um caminho que te leva para a bênção e um caminho que te leva para a maldição. Você quer viver o quê? A maldição de Adão ou a bênção de Abraão? Eu quero andar debaixo da bênção do pai da fé. Ó, um grupo que trabalha e sofre e um grupo que trabalha e desfruta. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ser do grupo que trabalha e desfruta em nome de Jesus. Deixa eu declarar sobre a sua vida vai ser comparada a um eterno Shabat. Condicionada à sua obediência, é claro, né, espertinho? Fica aí, eu recebo, pastor. Tem a condição. Vira para a pessoa que está do seu lado. Tem a condição. Nada mais justo, né? Hã? Sim ou não? Nada mais justo. Então tem o grupo que sofre por conta do pecado, da desobediência, da falta de conhecimento, que diz em Oséias 4:6. Quando você vem no culto de quarta-feira, isso dá uma sorte para a sua vida. Estudar a palavra de Deus, anotar as coisas, isso é tão bom para a sua vida. O povo de Deus perece por falta de... Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e muito bem sucedido. O seu sucesso depende do tamanho do seu conhecimento acerca de Deus. Toda a humanidade, debaixo de um trabalho sofrido. Aí um pouco mais adiante na Bíblia, alguns homens começam a se descolar dessa maldição, começam a sair desse ciclo maldito de repetição. Gente, nós somos criados para ser a expressão do reino invisível na terra. Nós somos criados para expressar o reino de Deus na terra. Aí em Jesus nós somos restaurados, a nossa identidade, a nossa imagem, a nossa semelhança. Através de nós, o reino de Deus avança. Quando você dá bom testemunho, o que acontece? O nome de Deus é glorificado. O reino de Deus avança. Quando você dá mau testemunho, o que acontece? Retrocede. Ah lá o queima-filme de Jesus. Fala no nome de Deus, mas vive fazendo coisa errada. Servir esse Deus para quê? A pessoa vai ter ódio, vai ter repulsa. Vai olhar um crente queima-filme, vai querer ser crente para quê? Vai falar assim, igual esses crentes aí, esses religiosos. Fala mal de todo mundo, critica todo mundo, arruma confusão com todo mundo na rua. Tem cara de crente, só na estética, mas a essência genética passa longe. É uma pessoa que não perdoa, não tem amor, não tem piedade. É uma pessoa que não é justa.
né, diz expressar e carregar um reino. Nós carregamos o reino na nossa essência. Gente, você tem noção do que é isso? Você carrega o reino de Deus dentro de você. Aonde é que está o reino de Deus, pastor? Aonde é que está o reino de Deus? Vamos lá, vai gente, em nome de Jesus. Eu e você, a Bíblia diz que nós somos a manifestação do reino de Deus na terra. Lucas 17, 21 diz assim, ó, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está onde? Dentro de nós, em que parte do nosso ser tripartido? Espírito. Tudo que você precisa para viver uma vida plena com Deus já está dentro de você. Deus colocou dentro de você. Aqui está apontando para o maior milagre do plano de Deus. A restauração do governo de Deus dentro do homem. É Deus restaurando o governo dentro de você. Deus colocou dentro de você. Eu vou repetir isso aqui, ó, Lucas 17, 21. Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Você acha que está distante? Deus, por que eu não vivo esse reino? Está dentro de você. Agora você que tem que ter um comportamento adequado para extrair esse reino, trazer ele para fora, trazer esse governo para a sua vida. Lembra Abraão? Sai para dentro de si mesmo, ler lerá, no hebraico. Você precisa encontrar. Deus estava falando, meu filho, você vai precisar encontrar a sua essência espiritual. Porque é na sua essência espiritual que manifesta o reino de Deus. Ele estava tirando ele de um plano físico, da família e tudo mais. Ali, gente, não estava apontando só para o natural. Deus estava tirando ele de um plano físico e envolvendo ele num propósito espiritual. Aí, quando você distorce a imagem, você interrompe a manifestação do reino. Quando a imagem é distorcida, o reino ele é interrompido. Mas como Deus é bom, ele não desiste do plano dele. Porque o reino de Deus é um plano de Deus. Fala para o crente do seu lado. O reino de Deus é um plano de Deus. E Deus não desiste do plano dele. E você faz parte dos planos de Deus. Aí Deus pega, levanta o homem, Deus levanta Abraão, para iniciar uma nova linhagem, vem um novo povo, Adão pecou, fragmentou, foi destituído do reino, em Abraão vem, ele obedece, Deus vai levantar uma nova linhagem por meio do pai da fé, agora não uma linhagem biológica, mas espiritual. É Deus acordando o povo no espírito. Dá uma sacudida no seu irmão e fala assim, ó, você precisa acordar. Mas é no espírito, fala, no espírito. Ó, o encontro de homens. Cadê os homens, os varões de guerra? Você viu? Saíram aqui até mais assim? E aí, mulherada, tá dando certo ou não? É. Eu acho que vocês estão com inveja do encontro de homens, isso sim, viu? Homens de verdade. O homem de verdade é um homem que ora, é um homem que adora a Deus, é um homem que busca a presença de Deus acima de todas as coisas, é um homem que intercede pela sua família. Um homem de verdade é um homem que se conecta com a sua vida espiritual, não diferente de uma mulher de verdade. Quer se tornar uma mulher de Deus, uma mulher de verdade? Uma mulher conectada no teu espírito. Então aqui, gente, é literalmente isso. Estou terminando. Mais 5 minutos aí, em nome de Jesus? Amém. Levanta a mão, quem me dá 5 minutos. 2h30, vai virar vigília. Irmão, eu vou, se você deixar, a gente vai, entendeu? A gente vai estudando aqui, não tem problema não. Até a pilha ir acabando, a gente vai. Ó, Deus ele pega, levanta um homem chamado Abraão. Através de Abraão veio uma nova linhagem. Só que essa linhagem não está apontando para o físico. O que Abraão, Isaac, Jacó, José, esses homens todos carregavam, José, mais adiante, ele vai governar onde? Numa terra extremamente pagã, no Egito. O que ele faz? Ele se torna governador, ou seja, a unção de governo que Deus coloca lá atrás, vem reverberando na vida dele. Então Deus coloca em Abraão, que passa por Isaac, passa por Jacó, chega em José, ele vai governar no Egito, uma terra pagã. Isso mostra mais uma vez que o homem abençoado, um homem que anda em obediência, um homem que foge da aparência do mal, né? Ele foge de uma mulher, é preso injustamente, é caluniado, é jogado num buraco e tal, ele vence tudo pelo seu propósito e ele se torna um governador. Abraão, na verdade, é um marco para o povo, que seria agora governado não mais por leis humanas. É Deus estabelecendo o governo no Espírito, é dizendo, olha, vocês não vão mais ser governados por mãos de homens apenas. Quem vive pela fé e pela obediência é governado por Deus. Esse Abraão aqui, ele não viu o reino com os olhos naturais, ele não enxergou o reino de Deus com o olho físico. Ele creu no invisível.
Então, para acessar o reino, primeiro eu preciso ter fé para crer que esse reino existe. Entender o reino e praticar o reino. Andar em obediência. Aí, por isso, ele se torna um pai de, diga, multidões. Aí o que acontece? A linhagem daqueles que se manifestam em Jesus num reino pela fé. Ele se torna pai de uma multidão que vai vir a governar por meio de Jesus, através do reino de Deus. Hebreus 11:10 diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Eu quero conhecer a cidade, o reino de Deus, aquele que Deus mesmo fez como arquiteto, com as suas próprias mãos. Em outras palavras, Abraão, ele tinha os seus olhos fixos na realidade espiritual. Pelos olhos da fé, ele já via o reino invisível. Pelos olhos da fé, ele entendia o reino invisível. E para finalizar, o reino de Deus é uma realidade que se manifesta dentro de nós. Aonde o reino de Deus se manifesta? E qual é a chave desse reino? Qual é a chave desse reino? Pronto, está resolvido seus problemas. Amém, gente? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.